Salomão. Já nos ocupamos detalhadamente com o passo em falso na vida de Davi, devido ao qual Batseba veio a se tornar sua mulher. Vimos que o primeiro filho de Batseba logo morreu, e Salomão era o irmão mais novo desta criança. O significado de seu nome é pacífico, e o Senhor o amou. Está escrito em 2 Samuel 12, de 24 a 25. E por que o Senhor o amou? Também recebeu um segundo nome, Gedidias, que significa o amado do Senhor. Vocês conhecem tão bem essa história que não preciso contá-la agora. Vocês sabem como tudo parecia ser maravilhoso no começo. Deus tinha-lhe feito aquela proposta maravilhosa de pedir o que quisesse, e o que pediu foi sabedoria. Até o próprio Senhor Jesus pôde falar de Salomão em toda a sua glória. É provável que jamais houve um outro que em sua juventude gozou de tão maravilhosas perspectivas para o futuro como Salomão. Ainda assim, já nos primeiros anos do seu governo, houve indícios de que nem tudo estava em ordem. Logo no começo do reinado, ele aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou a filha deste por mulher e a trouxe à cidade de Davi. 1 Reis 3:1. Não havia razão para Salomão tomar uma mulher no Egito, e é bem provável que esta tenha sido uma idólatra, pois não demorou muito para Salomão reconhecer que essa mulher não condizia com o santo monte Sião, tanto que lemos que Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que lhe edificara, porque disse: minha esposa não morará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Salomão deveria saber que uma mulher que não fosse digna de morar na casa de Davi também não seria digna de se tornar sua esposa. Nos dias de Esdras, os judeus que tinham tomado para si mulheres pagãs foram inclusive obrigados a despedi-las. Esdras 10, capítulo 10. Hoje, no tempo da graça, a graça de Deus afirma que a mulher crente santifica o marido descrente e vice-versa. O marido crente santifica a esposa descrente. Dessa mesma forma também, os nossos filhos são santificados, mesmo que apenas um dos pais seja crente. Mas devemos atentar que esta não é uma carta branca para que se case com cônjuge descrente. A clara indicação da palavra de Deus em 1 Coríntios 7:39 é: somente no Senhor. Já que estamos falando do matrimônio, eu gostaria de chamar a atenção para um assunto que passamos por alto em uma análise anterior. Recentemente chamou-me a atenção o especial cuidado que Abraão dedica ao casamento de seu filho. Com que firmeza ele determina que Isaque não deveria tomar mulher dentre as nações ao seu redor, mas Isaque tampouco deveria voltar para aqueles lugares de onde seu pai saíra. Quão cedo os filhos de Isaque esqueceram a seriedade com que seu avô encarou esse assunto, e o próprio Isaque aparentemente não fez muita questão quando Esaú tomou mulheres dentre as nações ao redor, ou quando Jacó retornou para aquela terra, ainda que seu pai outrora o proibira. Tudo isso evidencia talvez uma maior liberdade, mas não um crescimento em graça ou santidade. Os seus filhos talvez ainda sejam novos para que vocês considerem o casamento deles, mas vocês vão se admirar quão rápido se passam os anos, tais preciosos anos em que os filhos estão junto de vocês. De repente, então vocês estarão encarando essa questão que é a mais importante na vida prática de seus filhos. Que Deus lhes ajude neste assunto tão difícil e que lhes conceda sabedoria e fidelidade para com ele. Mas voltemos a Salomão.
Parece que ele não aplicou a sabedoria que Deus lhe havia dado à sua própria vida. Não se passa muitas vezes o mesmo conosco? O que sabemos melhor é mostrar ao outro como proceder corretamente, mas andamos nós próprios no reto caminho? Salomão pôde dizer: dize à sabedoria, tu és a minha irmã, e ao entendimento, chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia. Provérbios 7, versículos 4 e 5. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Neste tempo, edificou Salomão um santuário a Camus, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. 1 Reis 11, de 1 a 8. O brilhante começo somente vem a realçar a coloração negra dessa trágica debandada para o mal. Ao analisarmos a vida de Davi, fomos lembrados de que Deus havia sublinhado a ordenança de que o rei que haveria de escolher não deveria multiplicar para si mulheres. Deuteronômio 17, 15 a 17. Vimos também que as provações horríveis e as dores que acometeram a Davi foram uma consequência do desprezo deste mandamento tão claro. Ou seja, além de dispor do próprio mandamento de Deus, Salomão ainda tinha vivenciado aquela séria lição. Mesmo assim, desprezou voluntariamente o mandamento de Deus e andou em manifesta desobediência. Sua desobediência custou a Roboão, seu filho, 10 das 12 tribos de Israel. O amargo fruto dessa desobediência de Salomão persiste até o dia de hoje. Onde estão hoje as 10 tribos? Esse enigma continua sem solução. É Deus somente quem tem a resposta. Mas sabemos que apesar do pecado de Salomão e de todas as falhas humanas, virá o dia em que Deus visitará essas 10 tribos, congregando-as de todas as partes, levando-as de volta à sua própria terra. Leia Ezequiel 37, de 15 a 28, e Jeremias, capítulo 16, versículo 15. Assim, até mesmo por toda a extensão da dolorosa consequência do pecado de Salomão, podemos enxergar a graça de Deus, que é maior que o pecado do homem, e que ao fim traz consigo o restabelecimento. Mas como é longa a noite de trevas pelas quais terão que passar essas 10 tribos. E lembremos que tudo isso foi causado pelo pecado daquele que foi o mais sábio dentre os homens. Consideremos ainda o que o seu começo justificava: grandes expectativas com vistas à vida terrena.